Bom dia, meus queridos irmãos, minha igreja querida. Então, eu estou aqui mais uma vez nesse domingo para, juntamente com vocês, compartilhar um pouco da nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Eu fiquei responsável pelos últimos tópicos da nossa lição, que é o tópico 3 e 4, porque eles juntos fazem um resumo final dessa lição. O que o tópico 3 nos traz? Um juiz, um tribunal e um réu é o tópico. É bem interessante que ele faz uma analogia em que a Bíblia traz para nós uma linguagem de tribunal. Ela monta para nós um cenário de julgamento. E assim nós temos um tribunal, que é diante do qual todos nós iremos comparecer, todos nós estaremos perante esse tribunal, como diz lá em Romanos 14, de 10 a 12, você pode conferir. E nos traz a figura do juiz, né, que a gente sabe que é Deus, o justo juiz, é Ele que julgará todos nós conforme as nossas obras. E Ele nos traz a figura de um réu, que somos cada um de nós, toda a humanidade. Ela vai comparecer perante esse juiz no tribunal. E eu acrescento ainda, poderia acrescentar nesse cenário, um advogado, que é Jesus, né? O nosso justo e fiel advogado. Ele é a expressão máxima da graça de Deus, pela qual nós fomos, né? Nós seremos justificados perante o juiz nesse grande tribunal. Mas só alcançarão essa justificação aqueles que realmente aceitaram o sacrifício feito pelo próprio Jesus na cruz. É bom deixar claro que também, embora Jesus ele apareça como essa figura do advogado, ele não está tentando nos inocentar, porque nós somos culpados, todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. A culpa nos é inerente, ela está enraizada em nós, então nós somos culpados. Jesus ele vem como advogado, mas não é tentando nos inocentar. Ele vem, na verdade, se colocando em nosso lugar, se oferecendo como sacrifício ao juiz, né? Como ele levando sobre ele toda a nossa culpa, porque foi o que ele fez na cruz. Ele se oferece para assumir o nosso lugar, a nossa culpa. Sendo assim, nós, na verdade, não somos inocentados, nós somos justificados por Jesus. Nós ganhamos como se fosse, nessa linguagem jurídica, né? Um indulto, um benefício. E esse benefício é a graça de Deus que nos alcançou através de Jesus. Então é através dele que essa graça nos alcança e nos justifica. Vale a pena aqui fazer uma referência à palavra graça, né? Que a gente fala, é pela graça que nos alcançou, que nós fomos justificados, que tem como significado um favor imerecível. Ou seja, nós não merecemos, mas de graça recebemos essa benevolência divina, esse presente de Deus que nos foi dado através da sua graça, através de Jesus. E no tópico 4, ele nos traz um questionamento, né? Quais são os efeitos dessa justificação? Né? A justificação ela foi resumida no tópico 2, se você leu, você vai lembrar, em uma só frase, que diz assim: Deus perdoa os pecados de quem crê em Jesus Cristo. Nós jamais teríamos os nossos pecados perdoados se não fosse através de Jesus. Só Ele pode nos redimir os pecados, né? E há umas 2 lições passadas, nós falamos sobre Jesus como o segundo Adão, né? Nós relembramos isso, que o primeiro Adão veio, pecou e nos afastou de Deus, e Jesus ele foi considerado como segundo Adão porque ele veio com essa missão também de obediência, de cumprir aquilo que Deus queria para o homem, e ele cumpriu, ele sim veio, por isso ele é considerado como segundo Adão, porque ele cumpriu aquilo que estava determinado por Deus. Então ele é aquele que nos traz de volta, ele é aquele que nos reconcilia com Deus, né? Pela lei, nós já fomos condenados,
inimigos, mas pela graça nós fomos reconciliados e através de Jesus nós fomos justificados, né? Com isso nós voltamos à questão que o tópico 4 nos traz, que ele nos dá 3 respostas para essa pergunta. A primeira resposta seria: a justificação, ela nos livra da condenação, ou seja, Jesus, ele leva sobre si os nossos pecados e nos livra dessa sentença de morte, nos garantindo uma vida eterna, né? A segunda resposta, essa justificação nos dá paz, sabendo que somos perdoados por Deus, ou seja, o seu perdão nos dá paz, mesmo sendo nós pecadores. Essa graça que nos alcançou, ela nos traz essa paz, nos dá essa paz. E a terceira resposta seria: a justificação, ela produz em nós o desejo de santificação, ou seja, aquele que é justificado, ele deve abandonar o pecado, né? Ele deve abandonar as velhas práticas, porque é bom lembrar que todas as vezes que Jesus perdoou os pecados daqueles que haviam sido pegos pecando, né? Ele dizia: vá e não peques mais, ou seja, a gente não deve permanecer no erro, permanecer cometendo os mesmos erros, praticando os mesmos pecados. Nós fomos justificados, fomos perdoados, devemos buscar essa santificação, né, de viver uma vida reta, de procurar viver uma vida justa, como Jesus nos ensina. E para concluir, em primeiro lugar, está a graça de Deus. A gente tem que lembrar que a graça, ela está em primeiro lugar. Nós não merecemos, nós somos pecadores, já fomos condenados, mas essa graça que nos alcançou e nos redimiu, ela está em primeiro lugar. Então nós devemos louvar a Deus pela sua graça, pela sua misericórdia para conosco. Ele nos ama e nos providenciou essa justificação pela fé em Jesus. Em segundo lugar, Deus justifica todo aquele que crê. Não podemos fazer nada para nos salvar, a não ser crer em Jesus. Ele é a única fonte, é a única obra que nós devemos fazer, porque a fé, ela tem a força, né, que nós precisamos para alcançar essa misericórdia, né, da graça de Deus. E por último, quem foi justificado está livre do passado e tem a oportunidade de viver uma nova vida. Então, queridos, consagre a sua vida ao Senhor, consagre o seu presente, o seu futuro ao Senhor, porque o passado, ele já foi levado, ele nos livrou do peso do passado, do peso do pecado, daquilo que nos prendia, que nos impedia esse convívio e esse relacionamento com Deus. Agora nós somos livres, nós fomos justificados por Jesus, pela graça de Deus, e através disso Ele nos alcançou e nos justificou. Então, que Deus aplique essa palavra ao nosso coração, que Ele nos abençoe, que nós tenhamos um dia de paz, que nós venhamos a refletir sobre essa palavra, sobre a justificação que nos foi dada através de Jesus, pela graça concedida por Deus a todos nós. Amém? Que Deus abençoe a todos. Tenhamos um domingo abençoado na presença de Deus.